Boa noite a todos, boa noite aí o pessoal que vai chegando para nossa live, né? Segundas da Psi do Esporte, o pessoal vai chegando aqui, boa noite a todos, Fernando, Luiz, boa noite, aí o pessoal vai chegando, todo mundo, Janaína, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aí à nossa Segundas da Psi do Esporte. Vamos falar hoje sobre um tema bem atual, né? Um tema bem complicado que a gente está vivendo aí, a questão da pandemia e as implicações, né, que esse momento vem trazendo para o ser humano e para o esporte, né, para os atletas. Eu participei de um programa ontem da TV Bandeirantes, o Show do Esporte, né? Programa antigo já, até histórico já, o Show do Esporte. É um programa que fica o dia inteiro ao vivo, né, na Band. E eu fui convidado para falar sobre os efeitos, né, psicológicos da pandemia em atletas e em equipes, né? E ali deixei algumas opiniões, deixei algumas ideias no programa e algumas que eu queria muito aqui compartilhar com vocês, né? A gente poder trocar algumas ideias sobre isso e esse momento que eu, assim, sinto um desconforto, né, muito grande, não sei vocês, mas quando eu olho as manchetes e a gente tem lá 2, 3, sei lá, 3.500 mortos num dia, e aí ali um pouco acima nos portais tá lá, placar ao vivo, né? E os jogos acontecendo com aquela manchete de mortos no meio de uma pandemia. E essa dimensão do sofrimento humano, como ele se agrega, como ele se associa aos atletas, às equipes, né? Vocês já pararam para pensar o que deve ser você morar, por exemplo, com pais, avós, e você tem que ir ao clube treinar? Você vai ao clube treinar e aí você volta para casa e vai encontrar os seus pais ou seus avós. Será que isso não gera uma insegurança, um medo, né, de você acabar contagiando pessoas da sua família, né? É uma coisa que a gente tem que pensar. A outra, como será que fica o emocional desses atletas, dessas atletas, que não tem a escolha, né, de parar, não tem também uma união em torno de uma paralisação que eu entendo como necessária, pelo menos nesse momento, né? Haja visto o número de atletas com Covid, foi um número absurdo, muito maior do que inclusive foi divulgado, mas no futebol são raras as equipes que não tiveram um surto, né, de coronavírus dentro das equipes. E eu acho que a gente está diante de um caso de saúde pública e também um caso de responsabilidade social, né? No caso, na minha opinião, de irresponsabilidade social. E o trabalho com os atletas, eu queria conversar isso com vocês, né? O trabalho com os atletas tem sido muito duro, sabe, gente? Tem sido lidar com um sofrimento muito novo, para além daqueles sofrimentos que a gente já conhecia e para aquelas dificuldades que são próprias do alto desempenho, né, do alto rendimento, e não tem sido uma tarefa fácil, né? Pelo contrário, tem exigido muito, eu diria, muito mais da parte clínica, muito mais da parte pessoal, muito mais da parte do ser humano do que do ser atleta, né? O momento da pandemia nos esportes tem trazido uma série de dúvidas, tem colocado um ponto final em várias carreiras, infelizmente. Vocês imaginem o que é um ano de diferença entre os Jogos Olímpicos que foram adiados para esse ano. Tinham atletas que eu trabalhava que estavam com as suas aposentadorias agendadas para julho do ano passado, não tinham mais como prosseguir. E tiveram os seus sonhos abortados,
que era de disputar os Jogos Olímpicos. Pensem no tamanho, no ônus desse prejuízo. Olha o quanto de sofrimento não está envolvido numa situação como essa. Foi praticamente uma geração que se aposentou, né, tendo coordenada a entrada para os Jogos Olímpicos como o último ano das suas carreiras. E esse ano simplesmente não existiu. Como lidar, né, com um luto? Isso é um luto, né? É mais uma forma de luto. E aí a questão do luto, é muito importante, né, a gente pensar. Porque a gente fala em luto, né, gente, nesse momento da pandemia, a gente fala de luto achando só que tem a ver com morte, com perda de parentes, com perda de amigos, de pessoas próximas, quando na verdade a gente precisa abrir o nosso olhar, a nossa visão, a nossa compreensão para os lutos do dia a dia, né? A gente vem tendo lutos, perdas no nosso cotidiano, que são perdas importantes e que muitas vezes a gente vive como luto, e se a gente não consegue de alguma forma digeri-las, né, isso vira feridas, vira angústias, vira patologias. A gente está vivendo num período de luto, não só pelos 3.000 óbitos por dia, mas a gente está vivendo luto por ter que abrir mão de muitas coisas que são importantes e caras para todos nós, né? E aí é o meu convite para vocês refletirem, né, como que os atletas que estão perdendo campeonatos, que estão perdendo os Jogos Olímpicos, que estão perdendo muitas vezes aí uma geração, né, de atletas e de grandes talentos, simplesmente estão aposentando, né, de uma forma obrigatória, porque não tem mais muito o que fazer, e muitos desses atletas, pessoal, adoecendo psiquicamente. Eu estou lidando com uma carga de atendimento a atletas que realmente assim, tem me preocupado bastante. Eu falei no show do esporte ontem na Band, isso tem me preocupado bastante, essa carga de sofrimento, essa carga de patologia que tem chegado, e com pouco a gente tem falado de esporte, né, e o tanto que a gente tem falado sobre vida, sobre emoção, sobre família, sobre projetos, sobre carreira, né? Então é um momento duro, né? É um momento que a gente precisa ter uma habilidade de trabalho, né? O pessoal da psicologia do esporte que está aqui comigo, a gente precisa ter uma habilidade e uma destreza para poder trabalhar o lado humano desse pessoal, que não é fácil, né? Não é fácil. Eu acho que, como eu falo, né, nesses 30 anos, atleta e ser humano. Psicologia do esporte é atleta e ser humano. E eu acho que a gente está num período muito pautado no ser humano. As demandas que a gente está vivendo, as demandas que a gente tem acompanhado, estão muito mais próximas do âmbito da esfera humana do que esportiva, né? O que eu comentei com vocês, quer dizer, quando eu olho um estádio vazio, né, mas professor, eles fazem exame de Covid, eles testam o tempo inteiro e tal. Gente, a gente não conhece esse vírus ainda. A gente não conhece. A ciência está muito mais em cima da vacina, né? Todo o esforço tem sido para conseguir uma vacina. Esse é o esforço do momento, né? Agora, o esforço para os estudos sobre o que é o vírus, ainda a gente vai precisar esperar. Então, será que esses atletas estão realmente seguros? Essa é a ideia. Será que eles estão realmente seguros? Fazendo lá o PCR, será que isso garante 100% que não vai haver um surto dentro da equipe? Como é que você imagina que fica a cabeça de um atleta, um jogador do Juventude de Caxias do Sul, por exemplo, que vai jogar contra o Sport de Recife, e ele vai pegar um avião e vai atravessar o país, vai do Rio Grande do Sul para Bahia, vai do Rio Grande do Sul para Pernambuco. Como é que fica a cabeça de um cara desse, que deixa a família em casa? Como que uma pessoa dessa vai ter um alto rendimento preservado diante de uma situação que a gente está vivendo? Essa é uma pergunta.
É uma reflexão que cabe. E a gente pensar que muitas vezes os clubes não têm um trabalho de psicologia do esporte, ou pelo menos muitas vezes não tem um pessoal capacitado para esse tipo de demanda. E lembrando que o trabalho do psicólogo do esporte, o cliente, quando é uma equipe, é o time, não é o atleta. E os atletas em si estão adoecendo. E aí, como é que fica? Como é que fica a psicologia do esporte? Como que a psicologia do esporte deve agir numa situação como essa? Se eu sou psicólogo de uma equipe e portanto a equipe é o meu cliente, e aí eu tenho 1, 2 atletas que estão literalmente adoecendo psiquicamente, eu não posso atendê-los, mas eu tenho que estar perto, pelo menos, para orientá-los e buscar, eventualmente indicar um processo de psicoterapia, de acompanhamento. O psicólogo do esporte que trabalha em equipes tem o seu foco maior a equipe, o time, o grupo. Claro que um trabalho de orientação a gente fornece, mas não é um trabalho de psicoterapia, tomem cuidado. Não é psicoterapia. E se for um caso de psicoterapia, a gente precisa encaminhar. E, ultimamente, eu tenho feito muita supervisão com profissionais da psicologia do esporte que estão se encontrando nesse emaranhado, nessa dificuldade, entendeu? Ah, professor, hoje mesmo eu atendi dois profissionais que estão com essa demanda. Trabalham em 2 equipes esportivas, coletivas, e que estão percebendo que há demandas patológicas sérias, importantes, com alguns atletas que essas 2 pessoas trabalham. E querem ajudar, mas eu digo, olha, o seu foco precisa ser o time. O olhar tem que ser a equipe, né? E aí eu orientei esses profissionais a indicarem, a orientar os atletas que estão em sofrimento intenso a buscar um processo de psicoterapia. Um deles, inclusive, deve buscar um apoio médico-psiquiátrico. Pessoal, o que mais importa agora é a manutenção, a nossa briga pela manutenção da saúde. Tanto da saúde física como da saúde mental. Não está sendo um momento fácil, vocês estão vendo. A gente não está vivendo um momento que é um momento, é um momento natural, o ser humano é assim, né? Ele tem momentos da vida em que ele fica enclausurado mesmo, fica preso a 4 paredes. Não! Reparem que na história da humanidade, quando o homem se viu e se sentiu da maneira como a gente está agora, sei lá, no Homem das Cavernas, tinha dinossauro lá fora, né? Nas grandes guerras, as pessoas ficavam dentro das suas casas porque poderiam morrer com bala, com tiro de canhão lá fora. Portanto, a história da humanidade nos convida à reflexão do DNA do humano, a essa experiência que a gente está vivendo agora como absolutamente ameaçadora. E aí você imagina, dentro desse acesso à experiência ameaçadora, você ir treinar, pegar avião, atravessar o país, jogar contra a equipe adversária. E aí? Como é que faz? Como que a gente consegue contextualizar isso, né? Já vou até lançando aqui, quem quiser entrar em live comigo pode mandar um convite, tá? Eu chamo daqui a pouquinho. Quero ouvir vocês. Então, eu acho que a gente vive um momento que a gente tem que olhar, né, toda essa situação e também as pessoas que estão fazendo esporte, que vinham num ritmo de treinamento bacana, tal, de repente chega agora assim, não é momento para bater meta, não é um momento para bater recorde, não, é um momento para manutenção da saúde. O que está sendo convidado para nós, gente, agora, é que a gente possa nos mantermos saudáveis, para a gente possa fazer coisas que tragam algum tipo de leveza, né, para a gente, porque está complicado a gente segurar essa barra que a gente está vivendo agora, né? Está muito complicado. E quando a gente consegue, de alguma forma,
quando a gente consegue se situar numa, numa, numa atividade que traz prazer, numa atividade que traz leveza, a gente consegue de alguma forma confrontar com tudo aquilo que está sendo exigido, né, da gente. Tudo aquilo que está sendo exigido. Então eu acho que e no esporte muitas vezes essa você não tem essa possibilidade. Você tem a exigência, você tem a pressão, você tem o campeonato, você tem o número de pontos que você tem que fazer junto com a sua equipe e ao mesmo tempo você tem que equilibrar tudo isso que você está vivendo, né? Então eu acho que aqui a gente tem um desafio não antes, jamais, né, vivido por nós na nossa geração desses últimos 100 anos, que, pessoal, é muito complexo, sabe? É muito complexo e a gente vai precisar. O pessoal da educação física que está aqui, que eu estou vendo, o pessoal da psicologia também, a gente vai ter que, como fala a Camila aqui, ressignificar o processo. E é isso mesmo. Quer dizer, é trazer um olhar, né, um ângulo de compreensão de tudo que a gente está vivendo nessa pandemia, seja no trabalho com atletas, no trabalho com equipes, ou para nós mesmos, né, no nosso dia a dia, que assim vai exigir da gente um esforço muito grande, né, um esforço que é fundamental para a nossa sobrevivência, né, com um mínimo de qualidade possível, né, o mínimo de qualidade possível. Então, eu acho que assim, já que vocês não se animam aqui a me chamar, eu vou chamar. Vou chamar vocês. Calma aqui. Deixa eu só arrumar aqui para fazer uma chamadinha. Ah, sim, deixa eu ver. Eu vou chamar uma pessoa aqui para conversar. Deixa eu ver se essa pessoa tá online. Carla, olá, olá. Mana. E aí, pessoal? Eu estou trazendo um atleta aqui para conversar com a gente, um jogador de futebol Hum, dos bons, Maurício Plenk, meu queridíssimo parceiro. Boa noite, Jordana, boa noite todo mundo. Eu estou trazendo o Maurício aqui porque, como um atleta, e o Maurício, eu já tive o prazer de trabalhar com ele na vertente da psicologia do esporte, e agora a gente faz alguns outros projetos juntos, e acho que é importante. O Maurício está agora em Israel, e acho que ele pode trazer um pouco da experiência de campo com essa questão da insegurança e essa questão emocional. Meu querido Maurício, boa noite, querido. boa noite, João. Tudo certo? Tudo bem? Nossa, E aí, meio está inesperado. acompanhando a gente aí, está identificando alguns aspectos dessa questão da exposição, do medo? Como é que está sendo isso aí no futebol? João, a questão, né? A questão vai muito além de tudo, não é só a questão de Eu coronavírus. estou te ouvindo bem baixinho, Maurício. Eu não sei se o Calma aí, pessoal então também pode está ser que te seja o ouvindo meu fone. baixinho. Tá melhor agora? Ah, opa, Tá melhor agora? deixa eu ver. Melhorou, mas está voltando o meu som. É, então. Deixa eu ver meu fone. Pode ser meu fone, tá com problema, João. Calma aí, que eu não vou conseguir agora. Agora tá Ainda melhor? está baixo. Carla, Tá deixa melhor eu ver. agora? Está melhor agora. Não está o ideal, mas já está melhor do que estava É, antes. porque o meu fone Bluetooth tá sem bateria. Eu peguei esse aqui agora e. Está baixo, estão falando. É, não vou conseguir agora, João. Só desse jeito mesmo. Quer que eu te chame daqui a pouquinho? Ou você tem algum outro? Pior que o meu fone tá sem bateria, cara. O meu Bluetooth. Eu só tô com esse Tá aqui. sem bateria? Tá. Deixa eu ver aqui. Se eu falar mais perto assim, fica melhor? Fica. Então, pronto. Seguinte, João. É. O coronavírus acabou, né, cara? Vem assim, eu tô sem ver minha família já fazem já. Vai fazer 2 anos, né, cara, que eu não consegui vir pro Brasil nas minhas férias, né? Que eu vou uma vez por ano.
Eu tô sem ver meus dois filhos que estão no Brasil, já vai fazer um ano e 8 meses. E é muito difícil, né? Você não ter acesso a poder viajar, entendeu? Por conta da pandemia. A minha noiva tá grávida, né? Você sabe. E ela tá aqui do meu lado, ela tá aqui no Chipre, né? Que fica numa ilha a 50, 40 minutos de avião. Dá pra ir de barco, 2 horas de barco. Cara, e eu não consigo ir por conta da pandemia, não posso entrar no país, entendeu? E é muito difícil, cara, toda essa situação de você ter que passar por isso é muito ruim, cara. Porque isso afeta muito o nosso dia a dia, né? De quem tá trabalhando. Porque querendo ou não, você fica sem. Agora, eu não tô no Brasil, eu não sei como que tá o futebol brasileiro, eu não sei como que tá sendo essa situação. Aqui em Israel, a gente tá lidando muito bem com isso, entendeu? Assim, a federação, tudo. O jogador tem um caso de febre, ele já não vem treinar, entendeu? Ele já tá com Você uma. já está vacinado? Já tomei as duas vacinas já. O time inteiro tá vacinado, mas tem umas pessoas que são contra, sabe, João? Tem um preparador físico, o auxiliar do meu time, ele era contra a vacina. Não, que essa vacina é isso aí, essa semana ele pegou uma gripezinha e tá coronavírus. Aí tem que ficar trancado, aí fala, caramba, não tomei a vacina, sabe? E o time inteiro tá bem, ninguém mais teve problema. Mas só no começo da pandemia a gente perdeu 2 jogos do campeonato porque a gente teve 10 casos no time. E aí a gente não pôde jogar, né, cara? A gente tem que ficar fora. E aí a gente não tinha time, não tinha jogador pra jogar, né? E porque a gente tem só 22 jogadores no elenco, não é igual no Brasil, que a gente tem 40, 50. Aqui não, aqui a gente tem 22 e é isso, não é mais do que isso, sabe? Então aqui é muito diferente da realidade do Brasil, entendeu? A gente, a gente tem uma estrutura muito forte, é, a gente não, se alguém tem alguma coisinha que pode ser que seja coronavírus, já manda mensagem, já não vem treinar. A gente, antes de treinar, a gente tem que preencher um formulário, acordar cedo, preencher um formulário. Tem alguma dor, tá com febre, teve isso, como que foi a noite, dormiu bem? Responde todo um formulário, aí eles mandam pra gente, então vem treinar, não vem treinar, entendeu? Aí acaba o treino, a gente tem o mesmo formulário. Então tem um monte de coisa assim que a gente tem que fazer, entendeu? Pra poder Ô estar para Maurício, jogar. e gera como que é equilibrar a necessidade do alto rendimento com a insegurança da pandemia? Você sentiu que houve uma mudança, uma exigência maior nesse período? João, a preparação psicológica, a preparação do atleta que você fala, né? Tem três bases, né? A base técnica, tática, a base física e a base mental, né, cara? Querendo ou não, tudo que envolve família, envolve doença, falar que não afeta é mentira. Pode ser que não afeta no jogo. Ah, tá no jogo, Maurício, consigo focar e esquecer dos problemas e me concentrar na partida. Aí depois, mas a semana, cara, é muito difícil. Que nem a minha avó, as minhas duas avós estão trancadas dentro do apartamento, vai fazer mais de um ano, cara. Elas só abrem a porta para pegar a comida que meu pai deixa na porta e fecha, entendeu? Não abraça ninguém, tem que conversar com os outros pela porta, ninguém entra, ninguém sai de casa, entendeu? E ela mora sozinha, cara, então é muito difícil isso. E você saber, eu estando longe, entendeu? Pode acontecer alguma coisa com a minha mãe, com a minha avó, com meu pai, e eu não tá por perto e eu poder perder um parente e não poder nem tá nem tá do lado, sabe? Passar esses momentos ruins, é muito difícil, cara, falar que não afeta, afeta sim. Afeta o Olha nosso dia a dia só, totalmente, porque eu tenho filho que vai pra escola, entendeu? Então, bota máscara, não sai de casa, vai pra escola e volta pra casa. Não é hora de brincar, não é hora disso. Aí tem que ficar fazendo. E criança não tá nem aí, né, cara? Então a gente fica com essa preocupação muito grande, cara.
É a forma Ó, como. pessoal, eu acho que é importante, né, o pessoal é, falando, né? Eu acho que tem algumas exigências, é importante o discurso do Maurício, porque vocês imaginem, a gente fala tanto em alta performance, a gente fala tanto em concentração, em ansiedade, em estabelecer níveis internos positivos de ativação. Olha tudo que o Maurício acabou de falar, né? Pensem em tudo isso que ele está falando. Quer dizer, o Maurício está na Ásia, né? Está super distante do Brasil, sabe que o Brasil está vivendo esse período, né, crítico. A gente hoje é o centro da pandemia no mundo, né? E, ao mesmo tempo, ele está lá, tocando a vida dele, tendo que treinar, está com uma equipe que está em vias de voltar para a primeira divisão, portanto, cada jogo é um desafio, tem a sua carga de pressão, de expectativa, e equacionar tudo isso dentro e manter a performance ao mesmo tempo é complicado, né, Maurício? E pior que a gente não tem espaço para falhas, né? O atleta ele não pode falhar. Você falhou, o treinador não quer saber os seus problemas, né? Claro que ele se sensibiliza, mas ele precisa ganhar também. É trabalho dele querer ganhar, entendeu? E ele precisa, o clube precisa. Então, eu como atleta, eu tenho que me reinventar, eu tenho que encontrar uma forma de treinar todo dia bem, de estar focado, de não deixar eles pensarem que, pô, o Maurício tá triste, ó, entendeu? Ó, o Maurício tá cansado, ó, o Maurício tá nervoso, ó, o Maurício tá estressado, entendeu? Então eu tenho que ser um cara, eu tenho que chegar no treino, eu tenho que tentar dar risada, eu tenho que ser político, porque futebol é política, entendeu? A gente tá no Sim. futebol é totalmente política, cara. Você não pode chegar, você tem que dar bom dia, você tem que dar sorriso, entendeu? Você não pode fazer cara de emburrado. Então a gente tem que conviver com isso e achar uma forma, entendeu? É, não é fácil, não é fácil. Mas vai dar tudo certo, a gente vai vencer essa, com certeza, força por aí, muita força, muita positividade, né? Muita resiliência que a gente vai Mas, passar por essa. mas assim, João, mas na preparação do atleta, assim, em meio à pandemia, qual que seria, assim, o que um psicólogo deveria fazer com um atleta? Qual que deveria ser o tratamento? Qual que deveria... Olha, como eu estava falando, né, Maurício, eu acho que o psicólogo agora é um momento, como você falou, né, a parte física, parte tática e técnica e a base, né, dessa preparação esportiva, vamos falar como um todo, né, a base da psicologia. Eu acho que é o momento das equipes que têm psicólogos do esporte, desses psicólogos estarem mais próximos dos atletas. É, mais do que normalmente estariam. Eu acho que o trabalho agora é muito de escuta. Eu acho que o psicólogo tem que ter uma escuta ativa e muito próxima a todos os atletas. Isso é fundamental para que esse atleta tenha algum espaço aonde ele possa colocar tudo o que ele está sentindo, aonde ele possa de repente entrar num campo de jogo e a chuteira dele não está tão pesada, porque tudo isso que a gente está conversando aqui faz pesar a chuteira. Então eu acho que o trabalho, o grande gol do trabalho psicológico agora, o objetivo, né, é fornecer aos atletas um espaço de acolhimento, né? Um espaço de escuta e um espaço de orientação. E dependendo da gravidade ou nem gravidade, eu acho que dependendo da intensidade do sofrimento, o psicólogo deve sim encaminhar um atleta ou a atleta a um trabalho paralelo, porque hoje, assim, eu não sei exatamente um número, a gente até pode ir atrás, mas talvez pelos conselhos de psicologia, o federal, o regional, mas que houve um aumento enorme. Eu vejo por mim, vejo pelos meus colegas, de atletas e não atletas buscando um espaço para poder, um espaço de catarse, né, que a gente chama, que é de Uhum. desabafo, que é de apoio, que é de escuta. Então, eu acho que o psicólogo agora que trabalha com a equipe, ele precisa, né, primeiro,
estar bem capacitado para encarar esse momento. Ou seja, estar bem, o que não é muito fácil, né? É, Estar bem pessoalmente, primeiro, né? E depois, estar disponível internamente para poder ajudar os atletas e as equipes, através de uma escuta direcionada, de um trabalho de acolhimento, de um trabalho de proximidade, né? Eu acho que é o que temos a fazer, né? E não é fácil, é não um é trabalho fácil, é super um difícil, desafio. porque o atleta em si, ele não é favorável a abrir o jogo para os psicólogos, né, cara? Assim, que nem eu te falei, que eu já tive muitos psicólogos em todos os clubes, e a forma que os atletas lidam com o psicólogo em grupo é muito diferente de você ter um psicólogo particular seu, que nem eu tive, que nem a gente teve antes, né? Você tá ali, Fala um você. pouquinho mais alto, Maurício, É, para a gente, cara. a diferença de você trabalhar com um psicólogo num grupo é muito diferente da forma que eu trabalhei com você, lembra? De você ter um psicólogo, Sim, você falar. Eu vejo não, tenho certeza, você sabe disso que o psicólogo dentro de uma equipe, ele é muito. Não é nem mal visto, mas eu acho que o atleta em si, pela educação que ele teve no Brasil, entendeu? Querendo ou não, os jogadores vêm de classe baixa. Eles não teve educação, uhum, eles são criados na rua, naquele jeito duro, né? De, de jeito duro mesmo, né? De ser machão, entendeu? De guardar uhum. dor, de não se abrir e tudo isso. Então eu acho que isso atrapalha muito, né? Para É, não, esse sem dúvida. trabalho. Eu acho que tem sim, tem essa questão cultural, né, sociocultural, da psicologia. Por isso que eu falo sempre, né, nos vídeos, que é muito importante você fazer uma palestra explicando, ó, pessoal, estou falando aqui com um jogador, tá? Estou falando aqui com um jogador que atuou em várias equipes do Brasil, do futebol profissional aqui, hoje está na Ásia, tá lá em Israel, e ele traz o depoimento da dificuldade, muitas vezes, que tem no futebol, da recepção do trabalho psicológico por conta da falta de informação, ou às vezes, viu, Maurício, que eu acho que é importante a gente pautar, da má informação que se tem sobre o que é o trabalho da psicologia do esporte. Você é um cara, você já passou por vários psicólogos, você já fez um trabalho individual comigo, você agora está vendo todo esse conteúdo que a gente está, né, desenvolvendo, você está estudando de alguma forma, está lendo, está ouvindo, e aí você vê, bom, essa psicologia do esporte muitas vezes não é compreendida pelo jogador que saiu da base, foi profissional e tudo mais, e nesse momento, quanto mais rápido a gente puder chegar no atleta através, né, diretamente de uma boa palestra de entrada no trabalho, eu pauto isso, eu foco isso, eu passo para os alunos dos Master Talks, dos cursos, porque é importante você ter uma palestra, Maurício, explicando o que é a psicologia do esporte, você vai trazer para esse grupo de atletas uma informação, né, que é científica, uma informação que vai quebrar com o senso comum, ou vai começar a quebrar o senso comum que já existe dentro dos times, né? E aí, aos poucos, vai conseguir abrir espaço para algum tipo de interação, para algum tipo de interlocução, sem tantas barreiras, sem tanto preconceito, né? Então, eu acho que a grande tarefa agora do psicólogo, já achava antes da pandemia, mas agora, mais ainda, o psicólogo precisa estar capacitado para poder dialogar com os atletas, sabendo que existe o que o Maurício aqui está falando para a gente. É uma forma de preconceito pela desinformação. Porque, assim, eu já escutei muitas vezes de atletas falando assim: ah, João, eu não gosto de psicologia porque eu não entendo o que, que é. Então, se eu não entendo, eu não gosto. Já ouvi isso. Não foi uma vez só. Entende? Então, eu acho que capacitar o nosso trabalho significa informar. É uma coisa que eu já conversei uma vez com o Maurício, né? Quer dizer, essa questão de você vai iniciar no trabalho, né? Se você não tem a experiência, você precisa da informação.
É muito importante que você tenha essa informação com você para você começar a criar um bom espaço de interação com o esporte e com os atletas. Acho que falta isso, não falta, Maurício? Com certeza, não só não só no futebol em si, né, João? Com certeza, eu acho que a psicologia, eu hoje aprofundando e vendo, eu acho que a psicologia hoje deveria existir já dentro das escolas, cara, entendeu? Já na formação da criança, entendeu? Já ela crescer, ela saber já que a gente precisa desenvolver mentalmente, entendeu? Porque desde que isso vem lá da base mesmo, né? Da base do ser humano e ela crescer sem esse preconceito. Ela crescer sabendo que tem um profissional que pode ajudar. Como que você quebrou o pé, cara? Você quebra o pé, a criança sabe que quebra o pé, tem que ir no médico. Então, a mesma coisa, você tem algum problema, você vai na psicóloga. E devia ser normal, não só para os atletas, como para qualquer outro ser humano, né? É, para não passar. Que nem o meu irmão, que nem o caso do meu irmão que aconteceu essa semana, que você falou, nossa, como assim? Que ele tá procurando um psicólogo, entendeu? Então, devia ser assim, sabe? Não, mas os atletas em si, por carregar o alto rendimento, né? Que é aquela coisa de fração de segundos, que você é um melhor que o outro, ou que você consegue o que o outro não consegue chegar, né? Então, acho que a gente precisa muito mais a mente estar equilibrada com o corpo, né? Porque senão não funciona, né? Com certeza. Querido, obrigado. Vou chamar aqui uma outra pessoa que está pedindo. Vai lá, João. Vamos nos falando aqui, Um viu? Obrigado abraço, pela fica esperando participação. aí. Um abraço, fica com Deus. Grande abraço. Abraço. Valeu. Preparem-se aí. Tcharará. Preparem-se que eu vou chamar. O pessoal aqui é muito tímido, então eu tenho que chamar, né? Tem que chamar. Deixa eu encontrar. Deixa eu ver aqui se o meu convite vai chegar corretamente. Deixa eu ir dando aqui um salve. Salve para o Johnny, um grande abraço. Para atleta, joga tênis de mesa profissional. Johnny, um grande abraço, querido. Sucesso por aí. Deixa eu ir vendo aqui o pessoal que está escrevendo. Alicerce do futebol são 4 valências: preparação física, técnica, tática e psicológica. Perfeito, acho fundamental. Trabalho do psicólogo esportivo, mas no momento de Covid é necessário um conjunto de ação de todos. Perfeito, é bem isso mesmo. Moro no Canadá, também não vejo minha família há 2 anos. Força para nós, doutora Jordana, isso mesmo, é momentos complicados que estamos vivendo. Sim, deixa eu aqui chamar uma pessoa. Meu querido Gil, grande abraço, sucesso para nós. Deixa eu. Boa noite, grande fã. Scully, sim, grande abraço, querido. Obrigado pela participação. Deixa aí, o pessoal não quer conversar. Deixa eu ver. Ah, sim, sim. Ok. Deixa eu ver quem mais temos aqui. Tarará, o pessoal fica meio com vergonha de vir bater um papo comigo, mas é só um papo, pessoal. Calma aqui. Deixa eu ver quem mais que está aqui. Bom, sim, meu queridíssimo aqui. E meu grandíssimo colega, amigo Gilson, meu querido. Fala, João. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite. E você? Como é que você está por aí, querido? Sobrevivendo, meu amigo. Todos nós. Todos nós. Que período, que difícil. Conta pra gente um pouco do seu trabalho por aí. Como é que você está vendo a pandemia, a parte do esporte? Traz um pouco do teu depoimento, é muito importante pra gente.
Então, João, eu estou hoje fazendo acompanhamento de 3 equipes, né? Uma equipe de handball, que é o Hercules Handball, aqui na cidade de Guarulhos, com as categorias de base, mirim, infantil e cadete, né? E eu estou acompanhando eles online, né? Fazendo reuniões. E nessas reuniões, nos encontros via Zoom, a gente aborda diversos temas, né? Ansiedade, como é que eles estão lidando com os treinamentos que estão sendo online para eles, porque desde o começo da pandemia, há mais de um ano, a gente continua treinando online, né? Os técnicos continuam fazendo trabalho online com eles. Uhum. E eu junto com eles. Estou com alguns atletas de Fortaleza, interior, né, da Liga Pentecoste de handball também, e com a equipe feminina de futebol de salão, chamado Clube Paulista, mas eles têm uma associação com a Universidade Federal de Pelotas. Tá. Então, eu estou fazendo esse trabalho tudo online, é lógico, né? E dando suporte emocional, né? Porque não é só as demandas do esporte que chegam. São as demandas particulares que mais aparecem nesse momento, né? As questões de objetivo, as metas de futuro, né? As ansiedades que vêm em relação a transição das categorias de base. Então, eu estou último ano de cadete, primeiro ano de juvenil, e não participou de nenhum campeonato, o que é que vai ser, como vai fazer. Então, é esse trabalho contínuo, né? Você sente que a parte emocional que a gente está vivendo agora no esporte tem provocado mudanças importantes na qualidade do desempenho dos atletas? Sim, João. Primeiro, tem a questão da qualidade do sono, né? Então, os meninos todos, pelo menos uma grande maioria, falam sobre essa questão da qualidade do sono, que não tá boa, né? Porque junta a questão da quarentena mesmo, né? Que já cria um quadro de ansiedade, um quadro ansiogênico, e junto com o esporte. Então, já não durmo direito. O que eu vejo mais a questão não só da ansiedade, mas o estresse cognitivo, né? Então, as crianças estão tendo dificuldade no processo de assimilação de conteúdo, e aí é conteúdo acadêmico, né, da escola, e os conteúdos que são passados para eles, né? Então, te dá uma ideia. Outro dia eu estava trabalhando metas com ele, né? Para a gente ver como é que a gente vai proceder nesse período, né? E depois da pandemia, como é que vai ser? E essas metas de curto prazo. Sempre trabalhando meta de curto prazo, nunca meta de longo prazo nesse momento. Tem um difícil entendimento, né? Um difícil planejamento, na capacidade de planejamento, que antes não existia. Então, quando a gente estava dentro de um padrão normal, né, a capacidade de planejamento deles era muito boa. Agora eu percebo que tá com eco, né? Não sei por que está com eco. Tá com eco? A Carla está falando aqui que está com eco. Eu não estou com eco. A sua voz está voltando? Deixa eu pegar um fone. Isso, talvez melhore. Olha, pessoal, vocês vão... O estresse cognitivo, né? Vocês começam a pensar a questão do estresse cognitivo, porque, na verdade, o que a gente está tendo que encarar é uma pancada de coisas que a gente tem que digerir no dia a dia, né? Então, eu acho que ver se está uma melhorada. O Lucas aqui até perguntou sobre a neuropsicologia, né? Como é que pode auxiliar na psicologia do esporte. Até foi tema, inclusive, de uma última live que eu fiz com o Daniel Mello na quinta-feira passada. Eu acho que a neuropsicologia, de alguma forma, ela pode ser uma espécie de uma fisioterapia, se assim a gente pode dizer, né?
para esse momento em que está tudo tão desgastado, né? A parte neuropsicológica está muito desgastada e a parte, sobretudo a parte emocional, né, Gilson? A gente está muito preocupado, eu estou muito preocupado com a questão do burnout. Estou vendo muito atleta entrando em síndrome de burnout, não só atleta, mas não atletas. E como que o nosso trabalho, como que o nosso posto na área de saúde tende a ser cada vez mais exigido a partir de agora, né? Sim. O que eu me preocupo é que a maioria dos atletas não estão tendo esse suporte, né, João? Então, e infelizmente até atletas de alto rendimento, né? Então, eu teve um amigo que fez um período de live chamado Quarentena com Entrevista, né? E ele entrevistou vários atletas de alto rendimento do handball. Acompanhamento, né? Psicológico ou acompanhamento do psicólogo do esporte, a maioria não. A maioria não tá, e eu fico pensando como é que esses atletas estão passando por esse período, né? Cheio de expectativas, cheio de frustrações, né? Porque tem muita frustração aí, né? Eu estou treinando para quando vai ter competição e quando os calendários esportivos, né? Eles estão sofrendo diversas alterações porque a pandemia está indo e voltando, né? Sim. Então, eu fico pensando nisso, né? Como é que esses atletas vão estar preparados, não só emocionalmente, mas cognitivamente falando, quando as competições voltarem, né? Eu me especializei em neuropsicologia, né? E aí eu utilizo todo o conhecimento da neuropsicologia e da neurociência hoje junto à psicologia do esporte com os atletas, né? Mas ainda online ainda tem muito difícil trabalhar tudo. Então você trabalha o que pode, né? A gente não tem acesso físico, né, à utilização de alguns aparelhos, e quer dizer, a gente fica mais na base da cognição, né? E aí eu acho interessante quando você fala do estresse cognitivo, que eu acho que é bem isso, né? O cansaço mesmo em termos de informações. Só fazendo um parênteses rápido aqui, que o Prado me diz aqui que o tio dele fez o meu curso e hoje é técnico de um time do interior do Paraná. Manda um abraço para ele, Paul Pino, de Ponta Grossa. Grande abraço, Paul. Obrigado aí por ter nos acompanhado aí num curso. Sucesso para você. E aí, Gilson? Prado, eu fui aluno do João também, viu, Prado? É mesmo. Minha cria, né? Minha cria toda unida aqui. Que alegria, né? Pô, que alegria, que alegria. Muito bacana. E aí, Gilson, eu acho que a gente agora está numa exigência, né? Eu falo como os médicos, né? Eu vejo matérias de médicos recém-formados. Hoje, inclusive, vi uma matéria linda na Globo News de uma médica que levou um violão para tocar na UTI. Ela devia ter 30 anos, 32 anos, super joca, recém-formada, residente, né? Sim. E que experiência, né? Que prova, né? É essa que a gente está sendo submetido. E qual é, dentro da área mental, especificamente o que a gente deve produzir agora de trabalho, de acolhimento, de escuta, né? E a importância. Né? Esses dias eu estava passeando aqui pelo Insta e eu li uma coisa muito interessante sobre o processo psicológico, que é o seguinte: você vai nesse momento, e acho que não só nesse momento, mas você busca a terapia para ver o que você tem para dizer hoje, né? Eu acho que isso faz muito sentido, né? Faz. Engraçado assim que a maioria dos pacientes que estão me procurando, né, tem dois momentos, sabe, João? O momento, né, porque é o momento de lidar com o aqui e agora, né, com o que está acontecendo nesse exato momento, né, que é o que está pesando. E aí o quadro de ansiedade, que é as questões futuras, né, e o momento das relações, né, da dinâmica das relações familiares, né?
que está se agravando mais ainda, né? Então, uma das coisas que a neurociência, né, e que as pessoas acham assim, mas faz parte, não faz parte, né, é trabalhar a inteligência emocional, né? Como eu desenvolvo inteligência emocional nesse momento? Como é que eu desenvolvo, né, técnicas de habilidades psicológicas, né? Como é que eu desenvolvo habilidades psicológicas para lidar com a situação que nós, brasileiros, né, não estamos ou não estávamos acostumados, não vivenciamos isso historicamente falando, né? Então, como é que a gente desenvolve essas habilidades emocionais ou psicológicas para lidar com aqui e agora? Né? Para lidar com Culturalmente somos muito pouco resiliente, né, Gilson? Sim, isso é verdade. O brasileiro, ele não tem essa característica de resiliência, de saber lidar, né, com essa demanda, né, com essa habilidade. A gente acha que sim, né, o brasileiro é muito resiliente, e na verdade não é, né? Emocionalmente falando, não é, ele não tem essa habilidade desenvolvida, né? Pelo menos eu vejo isso, né? Mas eu acho que isso é uma característica muito de 2 décadas para cá, 2 décadas, 3 décadas para cá, que essa habilidade ela foi deixando de ser trabalhada com as crianças, e aí eu estou tendo adultos menos resilientes, né? Então, eu percebo isso, né? Principalmente nas demandas de consultório, né? Quando os pacientes chegam com demanda de consultório, de não saber resolver conflitos que normalmente são conflitos que não necessariamente iriam gerar grandes angústias, né? Mas que você percebe que geram grandes angústias, né? Não é à toa que tem se falado muito em psicoeducação, né? Sim. Eu acho que isso é uma realidade que a gente tem que voltar a trabalhar, né? Com o atleta, né? Eu acho que a psicoeducação com o atleta ela tem que existir, né? Até para que o nosso trabalho tenha sucesso, né? E a questão também na questão das emoções, né? Lidar com... Não é só lidar, é entender, né, as emoções, né? Saber o que elas são e como eu posso encaminhá-las adequadamente, né? Na vida, não é só na quadra. Sim. É o atleta, é a dupla, né? O atleta e ser humano, quer dizer, é um aprendendo com o outro, evoluindo, né, através desse momento. Querido, obrigado, viu? Obrigado pela participação, venha Imagina. sempre. Prazer meu, Prazer João. imenso, viu? Tamo junto. Você Sucesso me pegou por aí. desprevenido, eu estava assistindo aqui, vendo Assim assim, que é bom. camisa e tal. Assim que é legal. Espontâneo como sempre. Falou, Grande abraço, João. viu, querido? Abraço, cara. Fica com Obrigado. Deus. Tchau, tchau. Você também. Deixa eu ir aqui, então, dando um abraço pro Fernando, que fala que o brasileiro, enquanto ele não pensa, ele resiste, e é verdade, né? Deixa eu tentar encontrar aqui. Um abraço para o meu amigo Tiago Rodrigues, grande Tiago, obrigado pela presença. Bom, a minha mulher está... Gilson, acho que você não caiu. Eu tenho que sair, peraí. Eu não sei como é que faz aqui também. Mas eu vou sair e entrar aí, fica tranquilo. Tá bom. Falou. O Ale, um abração. Josiane está aqui, né? Anunciando que vai cair uma grande chuva, e eu já escuto a chuva, e dizendo que pode cair a luz, é sinal que temos últimos minutos. O Bruno, a impressão que tenho é que no Brasil aprendemos a esconder nossas emoções para passar uma imagem de inquebrável. Eu concordo, Bruno, eu acho que tem sim, eu acho que tem muito pouco espaço, né, para você se mostrar frágil ou para se mostrar carente de uma força, de um apoio, uma exigência, né, talvez social, de que a gente tem que ser sempre forte e aguentar todos os rojões, e na verdade temos aqui um rojão bem barra pesada mesmo, né? Lucas, falamos aqui um pouco da neuropsicologia, o André, um grande abraço, o Fernando, e quando se tem um atleta correndo atrás do índice olímpico, pois é, Fernando, pois é, e aí é que tá, quando a gente tem um atleta correndo atrás de um índice olímpico, e eu tava falando, né, agora não é hora da gente tentar quebrar a meta, da gente tentar
bater recorde e tudo mais, que não é o momento para isso. Como é que faz o atleta que está indo atrás de um índice olímpico? Olha a resistência que esse atleta vai precisar ter, olha a resiliência que esse atleta vai precisar ter, a força interna, né, o desejo de atingir o seu sonho que esse atleta vai precisar ter. Então, Fernando, é duro, e é duro quando esse índice olímpico estava programado para 2020, que os atletas fizeram um macrociclo de treinamento aí de 4 anos e chegaram para chegar em abril, maio de 2020, pronto para a Olimpíada. Aí o que aconteceu? Suspenderam a Olimpíada mais um ano. Nisso, uma leva enorme, como eu falei, se aposentou. E aí? Né? Então, pessoal, lidamos com lutos, lidamos com perdas, lidamos com dificuldades, lidamos com muito prejuízo nesse momento. A gente precisa estar sóbrio, a gente precisa estar o mais íntegro possível, no sentido de estar inteiro, né? Para a gente, primeiro, ajudar as pessoas que estão próximas a nós, ajudar os atletas, aqueles que trabalham com atletas, ajudar os amigos, ajudar os pacientes que são da área clínica que estão aqui, e a gente precisa se ajudar, sobretudo. Né? A gente primeiro, sabe aquela ideia do avião, quando cai a máscara, você não coloca em quem está do lado, você coloca primeiro em você para você estar capacitado para daí começar a ajudar. Eu acho que é um pouco essa a ideia. A gente não tem tempo para fazer isso, e aí é por isso que precisamos tanto de habilidade, né? Precisamos tanto de bom senso e precisamos, né, tanto de resiliência. Então, eu acho que é isso, pessoal. Eu aproveito aqui para deixar um abraço aqui para todos, o Luan Pérez, o Luiz, que também aqui, o Luan colocou, acho que o mundo acaba nos obrigando a esconder os nossos sentimentos. Sim, a gente é muito julgado, sim, socialmente, Luan, e acho que isso acontece. O Luiz, a cobrança excessiva no atleta pelo resultado, ela nunca acaba, só é adiada. Se uma coisa que se tem certeza que o atleta, em algum momento, vai ter, meu amigo Padilha, obrigado pela presença, um forte abraço, é pressão. É pressão, pressão, expectativa, pressão. Isso é uma coisa que o atleta de alto rendimento tem certeza. Agora, o que a gente gostaria é que ele desse um passo adiante e pensasse cada vez mais, e aí, diante de tanta pressão, o que eu vou fazer? Como eu vou me ajudar? Como eu vou resistir a algo que me parece inevitável, que é a expectativa da torcida do meu clube, a cobrança da imprensa, a cobrança social, às vezes a cobrança dentro da própria casa, com a mulher, com os filhos, com os pais. Então, estar bem capacitado emocionalmente, eu acho que hoje é uma das tarefas mais nobres, mais complexas e talvez, com certeza não, com certeza, das mais necessárias. Que vocês tenham aí uma semana boa, uma semana em proteção, uma semana de boas energias. Quero agradecer aí a todos que estiveram aqui, que participaram, você que está assistindo a live gravada agora. Sempre segundas da Possível Esporte a gente está aqui e, eventualmente, vez ou outra, eu vou aparecendo aqui às quintas-feiras, sempre que possível. Temos um canal do YouTube com quase 200 vídeos de psicologia do esporte. Gabi, um beijo, obrigado por ter vindo, sempre um prazerzaço. João Kozak, Psicologia do Esporte, canal do YouTube. No Facebook eu estou mais chique, estou lá como Dr. João Kozak, Psicologia do Esporte, tem uma página com quase 50 mil seguidores, quem puder passar lá, encaminhem, vocês curtem, eu, enfim, agradeço se vocês puderem convidar sempre os amigos, e o canal do YouTube eu falei, né, João Kozak, Psicologia do Esporte, passem por lá, comentem, eu sempre gosto de trocar uma ideia com vocês, e obrigado de coração, fiquem em paz, fiquem em segurança. Um abraço, obrigado pessoal.